Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Pedir aos irmãos que estão lá de fora, que pudessem entrar. Nós iremos, reiniciar mais um culto de adoração ao nosso Senhor. Hoje, quem esteve na escola bíblica dominical, nós aprendemos que quando nós saímos da nossa casa, nosso intuito maior é de adorar a Deus. Tá bom, irmãos? Então, nós viemos aqui para fazer isso e nós iremos fazer. Eu gostaria de nos apresentar, Eu sou o Rogério da Isabel. Eu sou a Isabel do Rogério. Nós vamos nos apresentar sempre, sabe? Porque o nosso foco são almas e são visitantes. E nós já estamos vendo os nossos visitantes chegando. Então, vocês não nos conhecem. Então, eu sou a Isabel do Rogério. Irmãos, primeiramente nós queríamos agradecer a Deus, por mais essa oportunidade de nós podermos estar aqui junto para prestarmos um culto ao nosso Senhor. É chamado assim, o mês todo nós estivemos juntos, com um tema sobre a família, um tema assim, muito sugestivo para os dias de hoje. Então, nós estamos assim muito felizes, porque hoje é assim, continua, tá? Mas do mês seria a última semana do mês. Então, eu fico muito feliz por isso. E nós temos um tema e temos uma divisa. Isso. Os irmãos conhecem, sabem me falar qual é o tema? Meu maior patrimônio. Mais uma vez, todos juntos, vamos lá. Minha família, meu maior patrimônio. Então, irmãos, hoje, para muitos, pensam que financeiramente é tudo na vida deles, mas nós entendemos que a nossa família é o maior patrimônio que nós podemos conquistar aqui na terra. Então, valorize a sua família, valorize os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, porque eles são a sua família. Amém? Amém. E nós temos uma divisa também. A nossa divisa se encontra em Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, é pior do que os descrentes. Então, irmão, essa divisa já fala tudo, Não precisa nem falar mais nada. Entendeu? Então, a nossa prioridade, primeiramente, é Deus, depois a nossa família. Amém, irmãos? Agora, nós iremos orar, Isabel vai estar orando. Eu ia falar antes, irmão. Todo o nosso país, digamos até o mundo, tem levantado o clamor diário pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que, de repente, tinha tudo. Essa semana a gente estava falando, estava deitadinho lá, no frio, E a gente, assim, agradecendo a Deus por estar em família e lembrando dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Mas nós temos acompanhado as redes sociais, nós temos visto que, a enchente veio, a chuva veio, levou patrimônios financeiros, materiais. Mas a família permaneceu de pé. Então, vamos lutar pela nossa família, vamos brigar pela nossa família. Vamos dobrar os nossos joelhos, sabe por quê? Porque quando o homem diz acabou, não dá mais, Papai do céu ainda não deu a última palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tem feito. Queremos te agradecer, Pai amado, porque hoje mais uma vez estamos na tua casa para ouvir ministração tua dos altos céus para as nossas vidas. Ministração é essa que irá edificar vidas, que irá, Pai amado, trazer à memória coisas que muitas das vezes nós deixamos passar, Pai amado. Nós te agradecemos pela nossa família, Pai amado, e devolvemos a Ti cada dia toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, nós não viemos aqui assistir um culto, mas nós viemos te prestar um culto verdadeiro de adoração, só aquele que é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidar a equipe de louvor.
Os irmãos estão com oportunidade, tá bom? A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Convido a amada igreja a se colocar de pé para estarmos louvando ao nosso Deus. Acredito que todos que estão aqui hoje vieram porque temos um compromisso com o Senhor, amém? Você ama muito ao Senhor e por isso você veio aqui hoje nesse frio, nesse momento de chuva. Aí você saiu da sua casa para vir adorar o Senhor em congregação, em família. Esse é o nosso compromisso que nós temos com Deus. Nós não temos esse compromisso com o nosso pastor, nós não temos esse compromisso com o ministério que nós fazemos parte, mas temos um compromisso com Deus Altíssimo, amém? Glória a Deus. Irmãos, é sempre bom a gente relembrar o porquê nós fomos chamados. Nós fomos chamados por Deus para adorarmos a Ele, adorarmos em espírito e em verdade. E a gente não pode se esquecer disso. Às vezes a gente vem no automático aos cultos de domingo e a gente esquece. A gente veio aqui para adorar o nosso Senhor, se render a Deus. Que você possa sempre relembrar a essência de adoração. E a essência de adoração é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 21, do versículo 12 até o versículo 13, que Jesus entrou no templo de adoração de Jerusalém, viu lá os irmãos vendendo coisas e comprando coisas no templo e fazendo do templo mercadoria. Aí Jesus falou assim: a minha casa era para ser uma casa de adoração, era para ser uma casa de oração, era para ser uma casa de consagração, mas vocês fizeram da minha casa um covil de ladrões. Aquelas pessoas de lá que estavam vendendo e comprando coisas no templo de Jerusalém, elas se desviaram da intenção de adorar. Elas esqueceram o objetivo e o significado da palavra adoração. O significado da palavra adoração não é você vir com um ânimo para a igreja. Às vezes você está desanimado, às vezes você está cansado. O significado de adoração não é os seus sentimentos. Não é você, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, para adorar a Deus. O significado de adoração é prostração, é se render diante do Senhor. O significado de adoração é Jesus Cristo de Nazaré. E se você esqueceu, eu convido a você a se relembrar da essência de adoração que é Cristo Jesus. E hoje pedir a Deus para te trazer de volta a essência de adoração. Amém? Nós viemos adorar o Senhor com alegria. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência de adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia, Senhor. E de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu.
Deus, traga-nos de volta, Jesus. Se porventura nós nos perdemos, Senhor, da essência, Jesus, traga-nos de volta, Pai. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Jesus. Traga-nos de volta ao quarto de oração, Jesus, aos momentos de intimidade contigo. Quebra-nos, Jesus, para voltarmos a esse lugar, ó Deus. A essência, Jesus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor.
assentado ao trono, ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Não é poderoso? Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso o domínio
irmãos pudessem sentar. Isabel quer falar alguma coisa. Esse antepenúltimo louvor fala assim: enquanto estou de joelho, a minha família está de pé. Irmãos, eu trabalho numa empresa há 15 anos, só nessa empresa, né? Correndo atrás da aposentadoria já. E fiquei afastada 3 anos pelo INSS por problemas de saúde, problemas ortopédicos, né? Então, a gente está retornando. Às vezes que eu retornava para a empresa, eu retornava assim numa angústia tão grande: Senhor, não quero mais, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Dessa vez eu retornei e, de repente, o Espírito Santo, de repente não, ele já estava falando, né, pastor? Eu não estava querendo ouvir. Olha só, Isabel, no dia que você entrou aí, você clamou porque você queria fazer isso pela sua família, e foi eu que abri. Então, aquieta teu coração, porque é eu que vou fechar. E o tempo que eu estou lá, irmãos, como tem vindo família, todo dia a gente chega com uma história verídica, nova, e conversa em casa, intercede pela família. Irmãos, briga pela sua família. Não abre mão da sua família por qualquer coisa, não. Não abre não, porque família é o maior patrimônio, tá? Família é o maior patrimônio, por isso que o diabo está batendo tanto nas famílias. Mas fica de pé, porque aquele Deus que prometeu, Ele vai contigo até o final. Tá? Então, por isso eu descansado o coração. Falei: Senhor, no dia que tu quiser me tirar de lá, eu estou aqui, tá bom? Estou aqui. Irmãos, eu gostaria de conhecer, né, as pessoas que estão nos visitando. Eu não vou apresentar a família do pastor, porque eu vou deixar que ele faça isso aqui. Depois a Elisângela vai apresentar o pastor à igreja e o pastor vai apresentar a sua família. Mas nós temos uma jovem senhora ali atrás que gostaria de saber de qual igreja. Isso. Que Deus te abençoe, tá? Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Temos aqui, que está também nos visitando, que é a filha da irmã Denilda. Fala o nome dela, por favor, irmã Denilda. Jussara, muito obrigado pela sua presença. Você já esteve de manhã conosco e agora à noite é um prazer ter você conosco, tá bom? Do lado da Paula tem uma... É conhecida, né? Eu já... já conheço isso. Que Deus abençoe a sua vida também, tá bom? Tem mais alguém, irmãos? Tem a irmãzinha lá também, que está sempre conosco. Está sempre conosco aqui também, entendeu? Que Deus abençoe a sua vida também, tá, irmã? E como é que a igreja faz, irmãos? Irmãos, vamos dar continuidade, né? Porque a hora não para. E nós queríamos agora, nesse momento, tirar nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom? O hino é 367. Isso. Nós vamos louvar. Os irmãos estão com oportunidade para entregar seus dízimos e as suas ofertas. Isso, irmãos, de pé é melhor. Vamos soltar no soprano, tenor, baixo. Estou sabendo que a irmã Josi é muito, né? Olha lá, a cara dela. Povo bonito, né? 367, firme na rocha. Jesus. Que alicerce tendes pra construir um
irmãos, poder sentar. Daqui a pouco nós vamos orar, tá bom? E agora nós teremos uma participação especial, né? Das nossas meninas, adolescentes, nascidas para adorar. Queríamos agradecer às irmãs, tá bom? Quando foi feito o convite, irmãos, elas não pensaram duas vezes. Na mesma hora, elas deram a resposta. Estamos juntos, vamos estar aí com vocês. Então, nós queríamos muito agradecer essas adolescentes. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês.
Muito bonito, né, irmãos? Vem, Isabel. Nós gostaria de convidar a nossa irmã Elisângela, que viesse aqui, por favor. A nossa irmã vice-presidente, tá, irmãos? Quando o pastor não está, ela que resolve o problema. Eu vou orar, tá? E vou passar a palavra para a irmã Elisângela, tá bom? Oremos, querido Deus, mais uma vez na tua presença. Queria te agradecer, Pai, glorificar o seu santo nome, Pai. Receba todo o louvor e toda a nossa adoração aqui nesta noite, Senhor. Que tudo possa ser feito aqui para honrar e engrandecer o seu nome. Nós queremos, nesse momento, Pai amado, entregar a vida da nossa irmã Elisângela, a nossa vice-presidente, que ela vai conduzir o culto, Pai amado, que esteja abençoando a vida dela, Pai. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja nosso Deus por todas as coisas. Ainda bem que nossa igreja não tem problema, né, irmãos? Esse é o nosso pastor de hoje, que vai estar pregando para a gente, tá? Que Deus colocou a palavra já no coração dele. Engraçado que lá atrás ele falou assim, já estou comprometido com vocês desde o ano passado. Olha só como Deus é bom, né? O pastor Jurandir, não, pastor Wendel, da igreja Jurandir. Isso, Igreja Batista em Vila Jurandir. Ele virou pastor Jurandir, tá vendo? Vestindo a camisa da igreja. Tá bom, irmão? Está acompanhado com a esposa e com a filha, ele vai apresentar. Vamos estar orando agora, para que Deus possa vir estar ministrando nos nossos corações, porque já ministrou no coração do pastor. Amém? Vamos estar orando, estica suas mãos para cá, porque nós vamos estar recebendo de Deus nessa noite. Senhor, muito obrigado por tudo que nós já fizemos aqui, por toda adoração, Deus amado, por todo louvor. Muito obrigado, Senhor, por cada coração que já foi quebrantado. Agora, Deus, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, mais uma vez o Teu servo, Pai amado, pastor Wendel. E que o Senhor continue trabalhando, ministrando na vida dele. Senhor, muito obrigado pela presença dele neste lugar. Muito obrigado, a Deus, pela família dele. Que o Senhor continue ministrando, falando aos nossos corações agora, através da vida do Teu servo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, pastor? O Senhor te usa. Amém, amém. Ela me fez votos aqui de que Deus me use poderosamente. Amém, irmãos? A grande alegria. Oi. Muito bem. Esse aqui? Muito bem. É com grande alegria, meus irmãos, que estou aqui na noite desse dia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Está sendo transmitido o culto, né? Saúdo a todos que estão acompanhando a transmissão deste culto pela internet. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração. Conforme disse a irmã, eu sou pastor da Igreja Batista em Vila Jurandir. Em julho, fará 15 anos, ali naquela igreja pastoreando, né? 15 anos, estou acompanhado hoje da minha família, minha esposa, fique de pé, minha esposa Josiane, minha filha Késia, Deus abençoe. Elas estão aqui, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Desde o ano passado, no mês de outubro, eu tive contato aqui com o Ministério de Louvor, que foi até a nossa igreja para nos ajudar, porque eu senti desejoso de comemorar o Dia de Ação de Graças, o Dia Internacional de Ação de Graças. Isso é feito muito pelos americanos, né? Os americanos que gostam disso, e alguns da igreja presbiteriana também comemoram o Dia Internacional de Ação de Graças. Eu resolvi copiar a ideia. E foi um culto marcante, meus irmãos. Foi uma experiência muito boa. Nós separarmos um culto apenas para agradecer a Deus. E o Ministério de Louvor esteve lá, nos ajudou. E, enfim, é uma grande alegria. Agradeço ao pastor Ricardo pelo convite carinhoso que me fez para estarmos aqui na noite desse dia, falando da parte do Senhor neste encerramento hoje do mês da família. Eu estou pregando aqui, o pastor Selmo Wagner está pregando na minha igreja, e o pastor Ricardo está pregando em outra igreja. E nós, para podermos atender as igrejas, fizemos assim esse rodízio de pregadores.
mas na realidade eu gosto de conhecer e fazer novos amigos. Esta igreja aqui também estive, creio que ano passado, numa reunião para diáconos. Eu fui durante alguns anos também conselheiro dos diáconos, e alguns deles já me conhecem aqui, e eu os conheço. Mas é uma alegria muito grande estar com os irmãos. O culto da minha igreja começa às 18, essa hora já terminou, já acabou. E eu vim para cá acompanhando também a live de lá, né? Enfim, que Deus nos abençoe. Eu venho aqui com uma missão, com um propósito: compartilhar a palavra de Deus. Compartilhar aquilo que Ele tem colocado ao meu coração e aquilo que Ele me falou, eu gostaria de passar para os queridos. Então vamos abrir a palavra de Deus em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. De 1 a 15, Jonas capítulo 1, de 1 a 15. Sim, aqueles que desejarem ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Eu estou namorando isso aqui, pode adaptar? É possível? Vai atrapalhar alguma coisa? Não? Tem que ter uma faculdade para fazer isso aqui. Tem que ter uma faculdade, eu costumo dizer lá na minha igreja. Quantos irmãos vão procurando? Jonas capítulo 1. Nós vamos ler de 1 a 15. Meu Deus. Você pode deixar aqui. Obrigado, querido. Obrigado, meu amado. O que vai sair daqui sobre família? Vamos ver, né? Aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas, para as nossas almas. Achamos, irmãos? Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, se deitado, dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, o capitão do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. E lançando sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara agora por que causa de quem nos sobreveio este mal. Qual é a ocupação tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Eles lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor,
rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Em outras versões, e o mar se acalmou. E o mar se aquietou. Ó Deus, nós queremos uma coisa, que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra aqui, na noite desse dia, na minha vida, na vida dos que estão ouvindo a Tua palavra, na vida daqueles que estão ao alcance deste culto pela internet, que todos nós sejamos, ó Deus, tocados pelo Teu Espírito nesta noite. Oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, todos digam amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, nós temos aqui um tema maior: minha família, meu maior patrimônio. É o tema que os irmãos estão trabalhando aí este mês, estão empenhados, e é verdade, a família é nosso maior patrimônio. Mas eu tenho um subtema baseado na palavra que os irmãos, que todos nós acabamos de ler aqui nesta oportunidade. É o seguinte: confissões de um capitão negligente. Confissões de um capitão negligente. Do que as famílias estão precisando hoje? Do que elas estão precisando hoje? O que elas devem fazer? Que atitude elas devem tomar? Irmãos, a minha resposta aqui na noite desse dia é curta. Eu não sei o que as famílias precisam. Eu não sei o que as famílias do mundo precisam. Eu não sei do que as famílias do Brasil precisam. De São João de Meriti, eu não sei do que as famílias dos irmãos que estão aqui precisam. Eu sei de uma coisa: eu sei do que a minha família precisa. E às vezes para mim é difícil compreender isso, quanto mais compreender da família dos irmãos. Eu sei que todos nós aqui na noite desse dia precisamos parar e olhar para nós mesmos. E precisamos entender que não temos a resposta para a família do vizinho, que não podemos compreendê-la, que não podemos compreender as famílias da sociedade. Nós temos um compromisso com a nossa família. Eu sei do que a minha família precisa, e eu confesso diante dos irmãos que a minha família é o meu maior patrimônio. Ali está minha esposa e minha filha. Eu desejo alguns patrimônios. Eu já tive patrimônios roubados até. Eu já tive 2 carros roubados, mas eu comprei outros. Eu já tive celular roubado, mas eu comprei outro melhor ainda. E eu sei de uma coisa, que se eu perder a minha família, não tem como comprar outra melhor. E isso é reflexivo para nós. Eu desejo muito, meus irmãos, que a minha família seja edificada na rocha, que é a doutrina de Cristo, que ela em tudo seja feliz e próspera. Desejo isso para a minha família, e que ela encarne as palavras maravilhosas de Josué, que diz: eu e minha casa, quem sabe o resto? Mas que isso não seja apenas umas palavras que estão aqui na Bíblia, que isso não seja apenas umas palavras que estão em algum quadro, mas que isso seja uma verdade, seja uma realidade, seja algo verdadeiro na minha casa, na minha família. E eu sei que você deseja o mesmo para a tua casa, para a tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez as minhas confissões aqui possam gerar em você identificação, e esta é a minha proposta aqui. Eu quero fazer confissões aqui nessa noite, e eu espero que através das minhas confissões você possa se identificar. Eu vou falar aqui de falhas minhas, e talvez você possa se identificar. Eu vou falar de problemas que a minha família tem, e talvez você possa dizer: nós também passamos por isso, porque afinal, família é tudo igual, só muda o endereço. Eu vou parar por aqui. Nós também temos problemas lá, nós também temos dificuldades lá, nós também temos lágrimas lá, porque aqui está um pastor, mas está um homem também. Nós não somos robôs, não somos alvenaria, não somos pedra,
Nós somos seres humanos. Eu quero confessar aqui, meus irmãos, nessa noite, que eu me identifico com o capitão desse navio aqui. Muitas vezes na minha vida. Eu olho para a história deste homem, não sei seu nome, não sei sua nacionalidade, mas eu sei o que aconteceu aqui na história desse homem. E eu quero fazer aqui as minhas confissões em cima da experiência aqui desse capitão, que a gente está chamando de capitão negligente. As confissões de um capitão negligente. Ele foi negligente, sim, mas eu também sou às vezes. Ele teve erros, eu também tenho erros muitas vezes. Mas eu desejo que, assim como Deus teve misericórdia da vida dele, Deus teve misericórdia daquele navio e das pessoas que estavam ali naquele navio, eu peço que Deus também possa trazer a mesma misericórdia para mim e para o meu navio, que se chama minha família. A minha família é o meu navio, de onde eu sou o capitão dela. E Deus agiu de misericórdia com esse navio, Deus agiu de misericórdia com esse homem, e eu peço a Deus, Senhor, se eu sou o capitão da minha família, desse barco chamado família, que a gente passa por cada mar, por cada tempestade, mas eu te peço, Senhor, na noite desse dia, assim como o Senhor teve misericórdia dele, tenha de mim também, para que eu possa chegar no porto, para que eu possa atravessar, sem que esse barco despedace, sem que a minha família se despedace. A minha família precisa que este capitão aqui não cometa os erros deste aqui, esse aqui que vos fala e esse aqui pelo qual nós estamos lendo a história aqui. Não cometa os mesmos erros dele. O saudoso Abílio Diniz, grande empresário, uma vez deu uma entrevista e ele disse assim: se tivermos que cometer erros, que sejam novos. Se tivermos que cometer erros, que sejam novos. Porque ficar repetindo os mesmos erros, nós temos uma experiência aqui, e ler essa experiência e repetir aqui, não. E nem temos que errar nada, mas nós erramos, nós somos seres humanos. Que não seja tão negligente como ele foi, meus queridos. Que não falhe no seu papel como ele falhou. Que busque sempre melhor. E busque sempre melhorar a cada dia mais. E aqui, nesse ponto, começo as minhas confissões. A gente sempre é bom, ouvir a confissão alheia, Os pecados alheios. Vamos parar, que ele vai falar as cobras e largatos aí. Mas vamos lá, vamos encarar. A primeira confissão que este capitão aqui faz diante de vocês é que muitas vezes esse capitão aqui pensa que pagar os boletos da casa é tudo. Que pagar as contas da casa é tudo. É muito importante, é verdade. É importantíssimo ter os boletos da casa, todos eles pagos. Mas não é tudo. É muito, mas não é tudo. E há uma diferença enorme entre muito e tudo. Muito é uma coisa, tudo outra situação totalmente diferente. Até porque na vida nossa existem boletos e boletos, faturas e faturas, contas e contas. E é isso que precisamos distinguir aqui. Observem, o capitão recebe a Jonas e não quer saber mais nada. A única preocupação dele foi se a passagem estava paga, se o boleto estava pago. Não, meu caro capitão, não é só isso que um passageiro traz. Não, meus capitães ou capitães que estão aqui, porque todos nós aqui, chefes de família, somos. Eu quero falar com você, meu irmão, não, meu caro capitão, não é só isso. Ser capitão é muito mais que isso. E bota muito mais nisso.
Eu me rendo nesta noite, meus irmãos, à confissão de que muitas vezes eu ajo igualzinho a ele, com a minha família, com a minha esposa e com a minha filha. Quando todas as minhas emoções, quando todas as minhas atenções, quando as minhas insônias, elas são dirigidas unicamente para uma pergunta: o boleto está pago? A conta está paga? As contas estão pagas? E eu confesso que existem outras coisas pelas quais eu não estou tendo insônia, eu não estou tendo preocupação, e são também coisas caras, e muito caras. Confesso que na minha negligência esqueço que tem coisas caras mais preocupantes que essas e que muitas vezes ficam em débito, em atraso, e em alguns casos em atraso eterno. Atraso eterno. E essas contas que a gente deixa sem pagar e nem sabe, funciona como um câncer sorrateiro. Hoje uma ex-ovelha está sepultando um irmão. O camarada foi fazer um exame para ser admitido numa empresa e descobriu que estava com câncer no estômago e terminal. Você foi sepultado hoje à tarde. Não deu tempo para nada. Descobriu, já foi para o CTI, do CTI mesmo, ali embarcou para a eternidade. Mas como? Não havia sintomas. A pior enfermidade é essa, que não avisa, silenciosa. E esses boletos em aberto, meus irmãos, são enfermidades silenciosas que matam a nossa casa, matam a nossa família, tiram a nossa paz e a gente não está percebendo muitas vezes. Certa vez um rapaz brincando com os colegas do colégio, não tem aquele teste de gravidez, né? Que a mulher, vou falar aqui, faz xixi e sabe se é positivo ou negativo. Ele brincando com os colegas, não sei quantos irmãos já viram isso, fez xixi no teste e deu positivo. Ele saiu, tô grávido, aquela palhaçada toda. A mãe achou o teste na mochila dele e disse: você engravidou tua namorada. Não, mãe, isso aqui foi uma brincadeira que a gente fez em tal lugar. Não, você engravidou a menina. Moral da história, através daquele teste descobriu que o garoto estava com câncer. Através daquele teste. Porque pesquisa daqui, vai no médico aqui, faz exame aqui, pumba. Por isso que acusou positivo. Ele pôde se salvar, porque foi detectado a tempo. E esta é a proposta nossa aqui, fazer com que essas faturas sejam descobertas e a gente fala: meu Deus, eu não sabia que tinha tanto boleto atrasado assim. Eu não sabia. Vou listar, meus amados irmãos. Deixa eu falar uma coisa antes. Precisamos chegar antes dessas faturas mortais. Vamos lá, vou listar aqui 3 dessas faturas mortais aí. Faturas espirituais em aberto. Havia em Jonas uma fatura espiritual aberta. Ele era um profeta, e a história dele, você vai ler em Reis também, e ele era um profeta que falava e acertava, era batata. A fama dele vai muito além do seu livro de Jonas. Lá em Reis você já encontra isso. Ele era famoso, e agora Deus dá uma missão importante, onde a vida de uma nação estava em jogo, e ele diz: não! Dizer não para Deus é um problema grave. A fatura, meus irmãos, dele era tremenda, era contra Deus, faturas espirituais. E eu não posso olhar para minha casa, fazer um raio-x e ver ali que ela está espiritualmente fraca, porque eu sou um pastor. A minha família é uma família pastoral, mas eu me envolvo às vezes com a família do fulano, com a família do ciclano, e sepulta fulano, e visita não sei quem, e vai no hospital, e vai aqui. E cadê a minha família?
Cadê a vida espiritual da minha família? A fatura da oração é a primeira a ficar em aberto. Como vai a fatura da oração na sua casa? Como isso está lá? Tua família se reúne para orar? Anteontem a minha se reuniu para orar uma vez na semana, eu acho muito pouco. Problema nosso lá de família. Talvez a sua casa seja assim. Você esteja falando muito pouco. Há lares em que o culto doméstico parece uma coisa de outro mundo, outro mundo. Uma vez eu recebi uns crentes ricos lá em casa. Olha só, crente rico, maravilha, né? Na minha humilde casa. Porque tem gente que fica rico, isso não é pecado? Ora bolas, se for honestamente. Eu falei assim, vamos fazer um culto doméstico aqui. Você ora e você ora. Vocês não são crentes? Coisa de outro mundo. Há lares em que isso é coisa de outro mundo, que não acontece, meus irmãos. Eu tenho uma prima, ela fala assim, eu nunca consigo fazer culto doméstico na minha casa. Eu não consigo, eu quero fazer, mas não consigo. Ninguém me dá atenção, ninguém para. A minha esposa é líder das mensageiras do rei. Como é que foi lá, filha? Missão para as mensageiras, fazer um culto doméstico. Nenhuma delas conseguiu reunir a família, ainda daqueles que são crentes, não deram atenção para ela. E teve uma que fez o culto doméstico com um cachorro. Botou o cachorro lá e fez ela e o cachorro. Já que a minha mãe, já que minha avó, já que os meus da minha casa, que estão na igreja, não me deram atenção. Você, cachorro, você é obrigado. Sente-se aí. E orou com o cachorro lá. Não sei se ela orou o cachorro, não sei, coisa desse tipo. Faturas espirituais em aberto. Tem faturas emocionais também. Confesso que muitas vezes falo muito de casamento, falo muito de família, falo muito de ser pai, mas falar é fácil. Foi o que eu disse para minha esposa. Eu vou lá, vou pregar sobre família. Irmãos, botar esse terno aqui foi a coisa mais fácil do mundo. Fazer um nó de gravata, eu faço de olhos fechados. Muito fácil. Está falando aqui, muito fácil. Difícil é praticar aquilo que se está falando. E enquanto eu estou falando, às vezes muitas coisas, a minha família está emocionalmente abalada. Tenho que vigiar mais para que a minha língua não seja um chicote, um azorrague, ferindo almas, ferindo a alma da minha esposa, ferindo a alma da minha filha, porque tem muita gente que não tem uma língua, não, tem um chicote ali dentro, tem um azorrague ali dentro, ferindo, machucando, e as palavras são como flechas, depois que você dispara, não volta mais. A irmã falou da empresa. Irmã, eu falo sem medo de errar. Nas empresas as pessoas são mandadas embora muito mais por aquilo que elas falam do que daquilo que elas fazem. Muito mais por aquilo que se fala. Se perde um emprego muito mais por aquilo que se fala do que daquilo que se faz, porque o que se faz tem como a gente consertar. Agora o que fala não volta jamais. Muitas vezes a minha família está emocionalmente abalada quando todo mundo da igreja passeia, menos a minha família. Vai ter feriadão, todo mundo passeando. Vai estar lá minha esposa e minha filha lá. Ninguém passeou. Eu completei 20 anos de casado, irmã. Disse para a igreja, né? Eu vou passear com a minha esposa. Deu ruim, porque no dia lá choveu. Eu falei assim, eu estou programando para a gente ir na churrascaria. A minha esposa me vem com um propósito de não comer carne uma semana, um mês, e caiu dentro lá do nosso casamento, e não deu para fazer nada. Ficamos dentro de casa lá, um bicudo um com o outro. Vocês estão rindo porque não é você. Casar com baixinha? Abafa o caso. Abafa o caso.
vai me fazer esse propósito aí no dia do nosso aniversário? Deixa para lá. Não vai em lugar nenhum, não. Emocionais. Problemas emocionais. Às vezes muita misericórdia para os que estão de fora. Às vezes eu sou muito misericordioso para uma igreja que às vezes me fala gracinha e joga piadinha, né? Vamos perdoar, mas em casa eu não estou tão misericordioso assim. Tá identificando, né? Muitas vezes o filho do outro recebe muitos elogios e a minha só pancada. Porque o filho do fulano, porque o filho do fulano, porque o filho do fulano, que Deus o abençoe e acabou, meu irmão. Olha que o filho do fulano, que Deus o abençoe. Porque a casa do outro, porque o marido da fulana. Ei. Problemas emocionais. Problemas emocionais, faturas paternais, pais que não sabem o que os filhos trazem na mochila, veem no celular, ou com que amizade estão andando. Faturas paternais, pais que não assumem o seu papel, que estão ocupados com muitas coisas. Irmãos, eu sou pastor visitador, daquele que vai na casa mesmo, e o que eu tenho percebido hoje em dia é que as casas estão divididas em guetos. Aqui é o gueto dos pais, é o mundo dos pais, ali é o quarto do fulano, é o mundo dele, dentro de vários mundos, dentro de uma casa só. Hoje tem jovens de 16 anos que dizem assim: eu não vou mais para a igreja, não vou mais ser crente. E o pai e a mãe dizem assim: amém, que pena, foi para o mundo. Gente, eu falei para minha mãe: meu coração não manda, não mais eu ir para a igreja. A minha mãe falou: seu coração, quem sabe dele sou eu. Você vai com o coração, você tem perna, você vai. Conheço um pastor que a filha dele veio com essa história. Eu falei: aqui nessa casa não tem gente desviada. Depois que você casar com o seu marido, se você quiser se desviar, mas enquanto estiver, seja com 16, seja com 20, com 30, com 40, com 50, dentro dessa casa. Mas o que é isso, gente? Um adolescente dizer uma coisa dessa e os pais dizerem amém? Isso, desculpa, isso não entra na minha cabeça. Nós estamos falando amém muito fácil. Muito fácil. Os jovens aqui vão me amar. Deus abençoe. Aquele comandante mal sabia que enquanto a fatura de Jonas estava paga, seu navio navegava para a morte. Com fatura paga e tudo. Com passagem paga e tudo. Com dinheiro no caixa e tudo, mas navegando para a morte. As faturas materiais em aberto, meus irmãos, nos levam para o SPC, para o Serasa, mas as faturas espirituais abertas levam para o inferno. Eu vou repetir isso. As faturas materiais podem nos levar para o SPC, para o Serasa, mas as faturas espirituais abertas nos levam para o inferno, levam o barco para a morte. Ninguém gosta de ser cobrado, mas felizes seremos se o Espírito Santo nos mostrar essas faturas espirituais em aberto antes que seja tarde demais. Este capitão aqui precisa confessar uma segunda coisa. Eu preciso ser mais criterioso com o que entra na vida da minha família. Eu preciso ser mais criterioso com quem entra na vida da minha família. De verso 8 ao verso 10, aí vai falar sobre isso, não vamos ler, porque vai tomar muito tempo. Eu me cobro nessa noite, pastor Wendel, vigia mais nisso. Eu preciso vigiar mais. Quem é que está entrando na vida da minha família? Não estou dizendo quem vai me fazer uma visita, não estou dizendo quem vai aparecer de vez em quando, mas dizer daquele
daquelas pessoas que nós estamos abrindo as portas da nossa própria vida. Precisamos vigiar muito. Aquele capitão me deixa um profeta debaixo de maldição entrar em um barco e de repente, do nada, uma tempestade sem explicação. Uma tempestade sem explicação. É certo que naquela época não tinha os instrumentos que nós temos hoje, mas se olhava para o céu estrelado, aquele mar calmo, do nada vem uma tempestade, no céu não havia qualquer sinal que ia chover. Talvez você se pergunte: meu Deus, que tempestade é essa na minha família? Meu Deus, que tempestade é essa na minha casa? Vê se não tem um intruso lá. Vê se não tem algo escondido lá que está causando isso tudo. Depois de muito rebuliço, alguém resolveu procurar. Ao achar Jonas, aquele capitão disse: o que você está fazendo aí? Ele foi lá embaixo, no escuro, no escondido. Tem alguém escondido lá, debaixo de maldição, causando aquilo todo. E o capitão encontra Jonas, e depois que encontra Jonas, os critérios começam a pipocar. É impressionante como na hora do aperto a gente começa a acertar. O indivíduo, ele anda errado a vida toda, quando chega na hora da morte ele começa a acertar. Pastor, eu posso ir para o inferno, me salva, eu estou morrendo, eu fui um pecador, eu fui isso, eu fui aquilo, mas olha... errou a vida toda. Quando vai chegando na hora do vamos ver, ele começa a acertar. E aí o capitão mostra que tinha critérios, mas não, ele não utilizou os critérios. As perguntas feitas a Jonas: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Que faremos para que o mar se acalme? Olha o checklist aí aparecendo, né? Olha as exigências aí aparecendo, tudo em branco. Pagou a passagem, para que fazer essas perguntas, se ele já pagou a passagem dele? Talvez seja a pergunta mais feita aqui, a última: que faremos para que o mar se acalme? E talvez você esteja aqui nesta noite me fazendo esta pergunta: pastor, que farei para que o mar da minha vida se acalme? Agora a resposta arrepiante: eu sou alguém que foge da presença do Senhor. Respondendo à pergunta dos senhores, respondendo a este questionário aí, respondendo aí, né, esse questionário aí que está no verso da passagem, está tudo em branco, respondendo a pergunta, uma só: eu sou alguém que foge da presença do Senhor. Por isso que você foi para o escuro, não é? Por isso que você estava dormindo lá no escuro, escondido. Aonde o diabo mora, meus irmãos? Onde estiver algo escondido, onde houver trevas, onde houver escuridão. Por isso que na igreja, quando a gente começa a orar, mas orar para valer. Orar. Começa. Porque as trevas, meus irmãos, são muito poderosas até a hora que a luz chega. Até a hora que a luz chega. E Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Há alguém que foge da presença do Senhor, que faz a sua cama no escuro, não pode viajar em nossas vidas. Não pode viajar na nossa família, não pode viajar na vida da igreja. Pergunto: que tipo de profeta está navegando no seu barco junto com você? Pergunta aos capitães aqui presentes, a todos nós. 3 profetas que entram sorrateiros no barco da nossa família: os profetas das mídias. Tem muita mídia que está sendo usada para pregar o evangelho, estamos diante de uma. Mas a maioria hoje, a principal tarefa é rasgar a palavra de Deus.
E tem muitos crentes fazendo isso com as próprias mãos, hipnotizados pelas mídias, robotizados pelas mídias, enzumbizados, verdadeiros zumbis, né? Enzumbizados aí pelas mídias, pelo mal que vem delas, mídias que querem transformar as verdades de Deus em mentiras, e muitas vezes nós estamos agarrados a elas 24 horas. Entre as mídias, até pastores, que para eles nada mais é pecado. Pastor, todo não, o que é isso? Pecado é o seu pastor, pecado é a sua igreja que está falando que é pecado. Receberam autorização para santificar o pecado. Eu estava ouvindo um debate numa rádio evangélica e foi perguntado por que quem não é batizado não pode tomar ceia. Ninguém soube responder. Pipocaram daqui, foram para lá, ninguém soube dos pastores aí. Um disse, é a tradição. Meus irmãos, eu visito muitas famílias, e tem famílias, queridos, que nem na hora da oração a televisão é desligada. Não é raro. Já é uma falta de educação receber uma visita lá com aquilo ligado lá. Aí o pastor fala, vamos orar. E nem na hora que vai orar, desligam aquilo. É misericórdia mesmo. E tem uma irmã, ela não congrega mais com a gente, ela era assim, espera, ó, ela, falei que ele ia, tá vendo? Vendo a novela, espera, aí eu tinha que esperar a cena se passar. Profetas das mídias, profeta das amizades, tem gente que chega com cara de amigo, mas são verdadeiros infiltrados do diabo. Como o irmão chegou para mim e falou, tivemos que sair a família inteira da igreja para outra igreja. Por quê? Porque a minha filha começou a falar dos seus problemas para a amiga dela, e a amiga veio, consolar o marido e quase roubou o marido dela, a amiga, dentro de casa. Amizades. Muitos sem saber receberam anjos, e muitos sem saber estão... Não vou nem completar o resto. Muitos sem saber receberam anjos, e talvez eu e você sem saber estejamos recebendo no nosso seio da nossa família, no nosso convívio, verdadeiros secretários do mal. Profetas do modismo, o famoso nada a ver. Nisso crentes vão adotando práticas que não são dos crentes. Você não consegue mais distinguir quem é crente e quem não é crente. Alguém próximo a mim disse, eu fui comemorar o aniversário de uma pessoa, quando cheguei no restaurante, os crentes já estavam quentes. Os crentes, quando eu cheguei lá, os crentes da mesa já estavam todos quentes. Já tinham tomado todas. Eu falei, o que é isso? Eles disseram, tem nada a ver. Nada a ver. Não faltam pastores para apoiar isso. Se há uma coisa que Deus separou, que jamais vai se unir, é luz e trevas. Luz é luz, trevas é trevas. Este capitão aqui confessa que precisa nunca deixar faltar em seu lar a paz com Deus. Jonas é lançado ao mar e o mar se aquietou. Deu-se a Deus o que Deus queria e a paz veio. O que Deus queria? Deus queria que Jonas. Deus não queria quebrar navio, Deus não queria matar ninguém do navio, Deus queria Jonas. Deu-se a Deus o que ele queria e a paz veio. Este é o segredo da tão sonhada paz que todos estão procurando, que todos estão caçando. A paz está onde? Dar a Deus o que Ele quer de você. E o que Deus quer de você, para que a paz dEle reine no seu lar. Em meu lar, o meu lar precisa olhar para mim e ver um homem fiel e comprometido com a missão que Deus me deu. Fiel e comprometido, meus amados irmãos, não impactado,
Porque hoje em dia fala-se muito em ficar impactado, mas poucos querem ficar compromissados. Eu não quero compromisso, é a palavra da moda. Não quero compromisso, não quero compromisso. Quero tua presença, quero teu cheiro, quero teu sabor, mas não quero compromisso com você. E muitos estão assim no reino de Deus, e muitos estão assim na igreja, muitos estão assim no relacionamento com Jesus. Quero sua presença, quero teu cheiro, teu sabor, tuas bênçãos, mas não quero compromisso contigo. 3 ofertas que você pode dar a Deus, e certamente o mar da sua vida se acalmará. 3 ofertas. Oferte um coração temente a Deus, e o mar se acalmará. Jonas foi mandado por Deus a levar uma palavra de juízo e destruição aos ninivitas. Seriam destruídos por causa da rebeldia contra Deus. Ele sabia como Deus fica irado com isso e some da presença do Senhor, sem temor de que esse juízo o alcançasse, como alcançou. Esse é o nosso mal, achar que o juízo de Deus jamais nos alcançará. Um mal nosso. Jonas cria que fora dos territórios de Deus, os olhos do Senhor não o alcançaria, porque era uma crença na época que cada região tinha o seu Deus. Você saiu das fronteiras, ali já era jurisprudência de outro Deus, e Jonas deixou isso entrar dentro da alma dele. Eu vou para Nínive, eu vou para Tarsis, porque lá em Tarsis é outro Deus. Mas ele aprendeu que Deus é o Senhor de toda a terra, todos os mares, de todos os navios e de todos os peixes. Os olhos do Senhor te acham aonde você estiver, ainda que você esteja escondido atrás de títulos, de pastor, de diácono, de presidente, do que for. Cargos na igreja, no trabalho em casa, os olhos do Senhor estão em todo lugar. O que significa temer a Deus? Temer a Deus, a gente pergunta a alguém, a um, a outro, ele resvala daqui, resvala dali, foge daqui e não te responde o que é temer a Deus. Temer a Deus é ter medo dele. Beleza? Temor é temor. Medo do juízo dele. Por isso que esse cara aqui vai parar dentro do estômago de um peixe, porque não teve medo do juízo de Deus. E muitos estão andando para lá e para cá e não tem medo do juízo de Deus, porque Deus ama todo mundo. Uma vírgula. Deus não ama todo mundo. Aos que não são deles, a minha Bíblia diz que sobre estes repousa a ira de Deus. Então como é que ama todo mundo? Deus ama a todos no sentido de oferecer arrependimento, conversão e salvação. É aí que o amor de Deus se aplica a todos. Ele dá a chance ao pecador, sobre o qual a ira dele está em cima. Meu filho, a minha ira está em cima de você, mas por amor a meu filho que morreu na cruz, eu te ofereço a oportunidade de salvar-se. É aí que se aplica o amor de Deus. E as pessoas estão sem temor de Deus, sem medo do juízo dele. O mundo está do jeito que está. Oferte a Deus um coração temente a Ele. Oferte a Deus um coração quebrantado. Olhamos para Jonas e vemos um coração que não conhecia quebrantamento. Ele disse: me joga ao mar que o problema acaba. Tem gente assim perto de nós? Ô irmão, você não está agindo certo. Me dá minha carta que eu vou para outra igreja. Eu vou sair daqui. Ninguém quer que você saia. Ninguém quer que você vá para outro lugar. Estamos querendo que você quebrante o seu coração. Porque Jonas preferiu ir para a barriga de um peixe do que orar, confessar o seu pecado e se arrepender. Você não sabe pedir perdão, Jonas. Você não sabe pedir perdão a Deus. Você não sabe reconhecer os seus erros.
Você não tem humildade para isso? Não, eu quero ao mar. Você não tem humildade e quebrantamento? O estômago da baleia te ensinará. Ih, não é baleia, é grande peixe, né? Não é baleia. A pessoa me falou uma vez: pastor, não é baleia, é grande peixe. Eu falei: foi uma sardinha que Deus aumentou só para Jonas entrar lá. Vamos ficar com grande peixe, né? Foi o grande peixe. Não tem importância não, o estômago do grande peixe vai te ensinar a ficar mansinho, mansinho. Quem ora pedindo perdão se livra de morrer no mar. Às vezes erramos sim, mas não podemos ter coração de pedra. Dos 15 anos que eu sou pastor, eu nunca pedi a Deus para Deus tirar a máscara de quem quer que seja em público. Porque às vezes a gente quer isso, né? Vamos fazer uma oração, vai chegar aqui, opa, Deus vai revelar a irmã e vai ser desmascarado aqui na frente de todo. Não. Eu nunca orei pedindo a Deus isso. Eu oro a Deus pedindo que a pessoa se arrependa. Se arrependa, se conserte. E que não precisa nem chegar a mim. Que tome a sua direção. Mas isso é difícil para muitas pessoas. Terceiro, oferte um coração misericordioso. Jonas tinha um coração rancoroso, por isso não quis converter Nínive, porque era inimigo de Israel e ele queria ver aquelas pessoas morrendo no juízo de Deus. Ele era bom em converter. Nenhum profeta na Bíblia pregou e 100% do seu auditório se converteu. Jonas foi assim. Foi o que mais converteu na Bíblia. Nem Jesus. Ele foi o pregador mais bem sucedido. Quando ele perguntou: quem quer se arrepender? Todo mundo do país levantou a mão. Que maravilha. Isso vai deixar Billy Graham morra de inveja. Eu lamento que isso venha do pior profeta da Bíblia. Muitas vezes resultados assim não significa muita coisa, não. Que os discípulos vieram alegres porque expulsaram o demônio. Jesus diz: alto lá, alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Entenda, existem chamados mais nobres que os rancores. Coração misericordioso não tem coração misericordioso, cheio da misericórdia, não tem espírito de julgamento, mas de graça e amor. Hoje aqui desejo que estas confissões nos levem a tomar decisões diante de Deus. Deus não quer que pessoas sejam lançadas ao mar, nem que almas sejam lançadas ao inferno, mas sim pecados, rebeldias, negligências. Pecado, rebeldia, negligência, isso sim precisa ser lançado no mar do esquecimento. Precisam ser arrancados de nós pelo poder do perdão de Jesus. Não você ser lançado no mar. Há uma tradição interessante. Tradição. A Bíblia não diz que isso aconteceu. Uma tradição diz que eles ficaram com pena de Jonas. Amarraram uma corda na cintura de Jonas e desceram por uma corda. Quando Jonas caía na água, o mar se aquietava. Aí eles olhavam: se aquietou? Se aquietou. Aí puxava Jonas de novo. Quando ele subia, aí descia Jonas de novo. Eles tentaram assim muitas vezes, até que um corajoso chegou lá com uma faca e cortou a corda. Vamos parar com a palhaçada aqui? Cortou aí, pluma, caiu no mar. O mar. Mas que coisa interessante. Não é que muitas vezes e muitas pessoas estão neste ioiô diante de Deus, abandonam seus pecados, a maré acalma, já acalmou, ele vai lá e pega tudo de novo. Aí vem a turbulência,
ele se arrepende, joga os pecados fora, a maré acalma. Aí ele já acalmou, está tudo calmo, vamos lá pegar aqui. Pega tudo e fica nesse ioiô infeliz diante da presença do Senhor. Ora santo, ora pecador. Ora santo, ora depravado. Ora santo, ora negligente. Ora isso, e o mar aquieta, fica revoltado. Fica nesse ioiô diante de Deus. Espero que você corte esta corda na noite desse dia. Ao invés de se lançar ao mar, se lance nos braços daquele que te amou e se entregou por ti. Se lance nos braços dele. Lança os teus pecados nos braços dele. Entrega para ele os teus erros. E corte a corda de tudo que te prende a esse mundo. Eis a faca da fé nas tuas mãos. Corte a corda. Corte a corda. Corte a corda. Corte a corda. Pai, em nome de Jesus, nós te damos honras, glórias e aleluias aqui na noite desse dia. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que ouvimos da tua parte aqui. Eis as minhas confissões diante do Senhor e desta igreja aqui. E eu sei que muitos irmãos se identificaram, porque, ó Deus, família é tudo igual, muda apenas o endereço. Nós somos feitos de carne e osso. Somos seres humanos, mas eu peço o socorro do teu Espírito na noite desse dia, sobre cada casa, sobre cada família, dos que estão aqui e daqueles que estão acompanhando em casa também. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, para encerrar, minha família e eu queremos louvar a Jesus, amém? Vamos louvar? A Jo já combinou aí com o pessoal da técnica, né? Os irmãos abençoados lá, 2 iguais, né? Que coisa, né? Olha, 2 iguais. Deus abençoe, queridos, muito obrigado, tá? Vamos cantar, eles já sabem. Boa noite, família, graça e paz. A minha filha não veio. Quando a gente chegou na igreja, eu falei com o pessoal do louvor. Você não veio, nós tínhamos uma canção. Está com vergonha? Vem cá. Mas o louvor Senão nos a falou igreja de uma vai outra ficar- canção, não foi? Não vai dar mais Então salgado para a vamos? gente. Vamos adorar ao Senhor nessa noite? Eu gostaria que você sentasse com a sua família, com seu esposo, com a sua filha, se você está distante. Que você abraçasse o seu esposo, a sua esposa. Quem está com o esposo e a esposa, dá aquele beijo de amor, aquela bitoquinha de amor, em nome de Jesus. Isso, amém. Faz as pazes aí agora, meu irmão. Faz as pazes agora, Já em nome de anoiteceu, Jesus. O sol já se pôs. O filho que está ao lado da mãe, Pode do ficar em pé? pai, Pode ficar. abraça o seu filho, abraça a sua mãe. O quanto é importante a gente viver em família. Como o pastor pregou nesta noite, família é tudo igual, né? Só muda o endereço, mas o amor prevalece. Ele está acima de todas as coisas. Amém? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Vamos ficar Declare em pé, irmãos, isso vamos na ficar em sua pé. vida, na sua família. Glória a Deus. Vamos. Espero que vai ter a letra ali. Vai ter a letra. Não é o que a gente tinha pensado, não, mas nós vamos juntos. Junto com o Ministério de Louvor aí. Fica aí juntinho da sua família. Dá a mão ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho. Porque o novo de Deus chegou sobre a sua casa. Novos sonhos, novas realizações. Oh, glória. Esperam por ti. Oh, glória.
esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu, o que Deus preparou para nós. Cante com fé o que Deus preparou para nós. O que preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus, receba na tua família. O novo de Deus chegando na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Fale para o Senhor nesta noite: eu quero um novo na minha casa, na minha família. Aleluia! Oh, glória! Profetiza na família do teu filho a vitória. Profetiza ao teu filho que ainda não está na casa do Senhor, que ele vai servi-lo. Em nome de Jesus. Novas realizações esperam por ti. Oh, glória! Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o olho não viu, ouvidos não ouviu, o que Deus preparou para nós. Oh, glória! Profetiza na tua família. Deus preparou para nós. Família, oh, glória, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Se cumprirão. Bênçãos Te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Em nome de Jesus. Oh, glórias. Oh, aleluias. Deus abençoe. O novo de Deus chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite, porque o novo do Senhor chegou a este lugar. O novo do Senhor chegou a estas famílias que estão aqui representadas, Pai. Ah, Deus, o teu Espírito Santo, enquanto a tua serva está aqui e o teu esposo ainda não serve, o Senhor está trabalhando naquela casa, naquele coração pela fé. Ó Deus, se o filho que ainda não teve encontro real contigo, que ele tenha esta noite, Pai. Ó Deus, toca no coração dessa mãe que chora, essa mãe que clama, Senhor, que pede pelo novo do Senhor na sua casa, que ela tenha resposta de Ti nessa noite, ó Pai, porque as Tuas famílias não saíram da casa delas em vão, elas vieram aqui para Te buscar, e Te buscar em espírito e em verdade, ó Deus, e nós
profetizamos em nome de Jesus o novo sobre cada família nesta noite, ó Pai, e que grandes bênçãos, ó Deus, e que grandes vitórias, ó Pai, recaia sobre o teu povo, ó Deus, que eles saiam daqui diferente da maneira com que eles entraram, ó Deus, que eles possam cortar, ó Pai, essa corda, como o pastor pregou nesta noite, ó Deus, que essa corda pode ser cortada, Pai, nessas famílias, ó Deus, e que o Senhor salve, e que o Senhor cure, ó Pai, e que o teu povo levante as suas mãos e diga: eu e minha casa servimos ao Senhor, porque o Senhor é a novidade de vida, o Senhor é a fonte de vida, o Senhor é o Deus da salvação, e nós clamamos a um Deus vivo, a um Deus que restaura, a um Deus que cumpre promessas. Assim, Deus, eu coloco o teu povo nas tuas mãos e rogo a tua graça, a tua misericórdia, Deus, que é a causa de não sermos consumidos, ó Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Irmãos, graças a Deus, né, que mais uma vez Deus falou aos nossos corações. Mensagem maravilhosa, tá, pastor? Que Deus continue abençoando a sua família e que Deus possa falar em cada coração nessa noite através dessa mensagem. Convidaria todo o Ministério de Família que viesse à frente, por favor. Essa semana, irmãos, nós tivemos uma família, né, um casal que completou aniversário de casamento. Esse casal está aqui, de Céia, e queria saber se tem mais alguns irmãos que completaram o aniversário nessa semana. Tem alguém, irmãos, que completou o aniversário nessa semana? Renato? Tá bom. Então, já nós vamos orar pelo casal, tá bom? Primeiro para orar pelo casal. Pastor Wendel, conversando com o pastor Ricardo Fuli, ele falou: não pode conversar com o pastor. Nós queríamos pedir que o senhor, nesse momento, estivesse renovando os votos desse casal, porque 37 anos não é 37 dias. Zé, ano passado, ele tinha cabelo, pastor, ali, ó. Você acabou com o cabelo do homem todo, pastor. Tá bom? Aí eu gostaria de passar a palavra para o senhor nesse momento, tá? Para estar orando. O senhor fique à vontade. Amém. Vamos orar então, não é? Por essa família. Vamos ficar em pé uma vez mais? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este casal que está aqui, ó Pai, completando mais um ano de vida conjugal. Ó Deus, que alegria nós podermos ver um casal andando no seu caminho, andando na sua presença, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa trazer para eles este renovo, que eles não estejam aqui apenas renovando uma aliança, um metal, ó Deus, algo material, mas que o Espírito dos teus servos possam estar, ó Deus, se renovando na tua presença, ó Pai, e aquilo que o Senhor uniu há tanto tempo, possa o Senhor unir cada vez mais, porque a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então que a vida conjugal dos teus servos possam estar brilhando, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E dizemos: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz. E todos digam amém, amém. Que Deus abençoe. Beijinho na boca, ó. Irmãos, poder sentar, já estamos terminando já, tá, irmão? Mais 5 minutinhos a gente vai terminar. Pastor Wendel e família, nós temos aqui uma pequena lembrança para a família, tá bom? Nós estamos acostumados a dizer que a lembrança é para a família. E
ao Ministério de Família também. Nós queríamos presentear cada um de vocês, tá bom? Com uma lembrança, tá? Foi especialmente feita para vocês. Família Domingues. Família Domingos, família Figueira e família Silva sou eu. Família vai pensar. Vai pensar, né? Mas vai dar sim, tá, irmãos? O pastor vai receber a lembrancinha dele também. Assim, nós queríamos fazer um para cada um, tá, irmão? Mas, felizmente, financeiramente, ficou difícil. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E, nesse momento, a Isabel tem algo para falar. Queridos, se sintam representados. Por que a gente sempre traz um mimo? Porque, irmão, realmente, esse grupo aqui tem trabalhado assim com afinco, sabe? Tem lutado, sabe? Juntamente com o reino. Temos discordâncias, sim, mas, no final, quem comanda é o Espírito Santo. E famílias têm sido abençoadas, tá? Então, se sintam assim abençoados através desses presentes também. Tá bom, queridos? E fica aí, pastor, calma. Temos algo, né? Mais uma vez, vou pedir à igreja para ficar de pé nesse momento. A irmã fez um momento muito bonito, né? Segura a mão da sua família. Quem não estiver com a sua família, alguma família, o adote, por favor. Adota a Vitória, a irmã Beth, ali, todo mundo juntinho. E vamos cantar bem bonito nesse momento. Qual louvor, Zé? Vamos lá? Vai apagar as luzes, vai ligar ali, vamos cantar bem bonitos? E eu fiz o que o Fábio ia fazer. Fábio. Toma, querido, você cantar. Alô? Bem alto, igreja, bem bonito. Glorifica a Deus pela tua família. Senhor, abençoe o seu momento. Vamos lá. Aleluia. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
Eita glória! Glória a Deus. Desliga, esse não desliga. Sim, encerramos? Irmãos, estamos encerrados. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus a todos abençoe e dê uma semana abençoada. Vamos orar, encerrando e impetrando a bênção apostólica. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu na noite desse dia. E temos a certeza, Pai, de que as nossas orações, que o nosso culto foi recebido pelo Senhor. Dá à tua igreja, aos teus servos, uma semana abençoada. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Ide em paz, que Deus a todos abençoe.